pra sua família, como foi? Porque lá atrás eles pensavam, poxa… o legal mesmo é o concurso público. E como foi isso? Contar pra eles verem isso tudo hoje, como é? Bom, para o meu pai, o concurso público ainda é uma opção, tá? É uma possibilidade. Ele não desistiu. Olha, Luísa, vai sair um concurso, o concurso público. Ele ainda… Mentira, ele ainda manda pra você o link. Assim, fala assim, livro, documentário, programa, TV… Coluna. Ai, mas e o concurso público? Ele ainda tem essa… Sensacional. Ele vai, enfim, ele ainda acredita que isso pode acontecer. Mas é muito bonitinho, né? Entender que meus pais são mais velhos. Meu pai tem 87 anos, então… É compreensível que ele ainda exerça essa mentalidade. Mas ver pra ele um lugar do tipo, poxa, um livro… Né? Olha onde ela chegou. Não sei o que ela faz, porque eu acho que ele não consegue entender esse universo de influência digital. Então, pra ele, eu sou… O que você faz, meu filho? Eu sou jornalista. Escrevo na internet. Né? Pra ele, no tweet dele Luísa escreve na internet, jornalista, e agora tem um livro. Porque, né, pra ele materializa. Porque se eu falo de… Sei lá, se eu falo de uma outra linguagem, ele não vai captar. Que ele é muito offline. Minha mãe não. Minha mãe, ela já entende os movimentos. Ela já tá antenada, conectada. Ela já é uma pessoa que gosta de novidade. Então, assim, pra ela… É um lugar que, assim, na nossa família, da onde a gente vem, por mais que tenhamos, assim, pessoas que têm êxitos incríveis, né, que conseguiram aí subverter as estatísticas do que é a racialidade, do que é, né, a negritude, do que é o lugar periférico, né, ainda assim é um lugar muito novo. Então, assim, eles ficam muito felizes, orgulhosos e muito envaidecidos, assim, muito, muito, muito envaidecidos. Eu fico muito feliz, porque eu tenho… Sempre foi um ponto pra mim, sabe, que a minha escolha fizesse com que meus pais se sentissem felizes. Porque eu fui totalmente contra, né, o que talvez eles acreditavam que seria o sucesso. Porque, assim, meus pais me botaram pra estudar línguas. Eu fiz 5 línguas. Eu estudei inglês, estudei francês, estudei espanhol, estudei italiano um tempo. Alemão, estudei 1 ano de alemão. Então, assim, minha mãe tinha uma ambição de que meu sucesso seria fazer o Instituto Rio Branco pra ser diplomata, né? E aí eu escolho fazer o quê? Moda, né? Ir pra área de moda, que é uma coisa totalmente distante pra eles, como se trabalha com isso, eles ficam muito envaidecidos. E eu também fico muito orgulhosa e realizada de saber que, poxa, cheguei num lugar que eles estão felizes. Talvez não entendam muito bem, meu pai principalmente, o que eu faço. Mas eles estão felizes, eles estão bem, eles estão confortáveis. Eles sabem que, hoje em dia, eu pago as minhas contas. Consigo ter uma estrutura de uma empresa que eu tenho pessoas, tenho time, tenho equipe, honro com todos os compromissos. Então, eu fico muito feliz de dar esse conforto pra eles. Eu acho que eles ficam realmente muito mais aliviados de ver o quanto eu consegui me estruturar com aquilo que eu escolhi fazer. Nossa, achei isso muito legal. E você falando dos seus pais, eu fiquei muito curiosa pra saber como é que foi a sua infância, a sua adolescência. No livro você fala um pouco, quando você falou agora de salão de beleza, lembrei que no livro você fala justamente sobre isso, que foi os primeiros quilombos que você visitou, aquelas mulheres no salão de beleza, te ensinando tanto sobre autoestima e tudo mais. Então, como é que foi a Luísa criança, a Luísa adolescente, vivendo nesse mundo? Olha… É muito engraçado que eu tenho conversado muito com essa Luísa menina atualmente na minha terapia. Enfim, nas coisas holísticas que eu faço, em alguns rituais, em coisas espirituais que eu acredito. E ver o quanto foi importante, desde criança, ter tido um entendimento sobre a minha racialidade, sobre a minha negritude. E ver que eu não estava sozinha nesses espaços, mesmo que muito solitários. Porque o salão de beleza, a beleza negra, me ensinou muito sobre o que é ser negro no mundo. E, ao mesmo tempo, também, o lugar da potência e do poder. Porque nesse salão que eu frequentava, o Afrodai, que ficava… Durante um tempo foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, depois foi pra Lapa. Era um instituto cultural. Para além de um salão de beleza, era um instituto cultural. E circulavam por ali nomes muito ilustres da cultura preta brasileira, né? De políticos, passando por artistas, nomes da música, médicos. Então, eu convivi desde muito nova com pessoas pretas em lugares de liderança e poder. Todas elas viviam suas ilhas, né? Porque eram lugares muito isolados. Mas quando todo mundo se encontrava ali para falar sobre as suas dores, e isso sendo um salão de beleza, isso é muito simbólico. Então, eu fui crescendo, entendendo que eu poderia ser quem eu quisesse.
né? E isso realmente é uma realidade muito fora da curva quando a gente fala da negritude no geral, que às vezes, né, somos tolhidos e até não conseguimos ter esse entendimento de ocupação de espaço, principalmente quando a gente fala da nossa geração 80, 90, que, né, cresceu com a televisão, cresceu com Paquita, cresceu com Malhação. Ai, pode falar esses nomes? Pode, não tem problema. Tá. Pode falar. Que cresceu com Paquita, com Malhação, com revista adolescente com a que só ensinava ali o que era ser bonito. Ser bonito não era ser preto, né? E isso a gente foi internalizando, mas ter convivido com tanta gente maravilhosa, gente foda. Pode falar? Pode falar. Pode falar qualquer coisa. Ter convivido com gente foda. Sabe? Me fez ter outra percepção de mim mesma. Que eu posso ir pra onde eu quiser, fazer o que eu quiser, né? Então, assim, eu acho realmente muito importante esse aquilombamento, eu gosto, né, falo assim, esse aquilombamento das pessoas pretas, porque a gente se percebe, a gente se vê. E com essa união, né, e com essa força, acho que a gente consegue realmente conquistar e ocupar lugares cada vez mais poderosos e merecedores mesmo, sabe? Que foda. Quando a gente tava conversando, né, sobre a pauta, eu e a Gabi me falou do salão, assim, no filme Soul, mostra exatamente isso, né, com o personagem do Joey, nos Estados Unidos. E eu não imaginei que a gente, que teria esse encontro também aqui no Brasil. Acho que é muito particular, talvez, do Rio de Janeiro, né, das grandes cidades, talvez em São Paulo possa ter tido, assim, mas acho que em outras regiões do Brasil talvez isso não tenha acontecido. Mas é muito legal você trazer esse histórico, porque eu acho que hoje isso também está se difundindo no Brasil, assim, nessa cultura. Exato, e são coisas que parecem muito sutis quando a gente fala, né? Ah, beleza, é só um cabelo. Mas assim, só um cabelo pra quem, né? A identidade negra, ela passa pelo cabelo. E muitas das vezes, é o primeiro ponto de discriminação, passa pelos nossos traços e o nosso crespo. Então, assim, é muito importante que a gente entenda um lugar de beleza, até mesmo para ter força, né? Pra gente conseguir ter autoestima para driblar um mundo que tem muitas desigualdades, muitos déficits de oportunidade mesmo, e isso tem uma balança que é racial, sabe? Ser preto no Brasil hoje em dia ainda assim implica na gente lidar com leões e com desafios que tangem a cor de pele, porque não é sobre potencial. Não é sobre estudo, não é sobre, talvez, currículo. Muitas das vezes, assim, eu vejo o quanto eu tenho um currículo de excelência, estudei nos melhores lugares, fiz intercâmbio para fora e, sei lá, trabalhei nos melhores e maiores veículos de moda. Eu tenho lá minha assinatura enquanto jornalista, mas quando eu tô numa mesa e na hora de, sei lá, tem um trabalho de influenciador de moda, eu sento com lugares de pessoas que são medíocres. Não tem outra palavra. Queria ser mais sutil, mas assim, que são medíocres. Então, assim, a negritude tendo sempre que lidar com a excelência e com a excepcionalidade para ocupar um espaço, enquanto outras pessoas têm uma régua muito menos exigente, né, para estarem no mesmo lugar. E isso, com certeza, tem um recorte racial muito grande. E falar de beleza, para mim, é esse lugar tão poderoso, porque é onde coloca até a mulher num lugar de riqueza e prosperidade, né? A mulher negra, porque as mulheres negras são as principais empreendedoras desse mercado. As mulheres negras são executivas importantíssimas para o mercado de beleza, né? Nos Estados Unidos, a C.J. Walker foi a primeira mulher negra milionária. Então, falar de beleza, para mim, é algo extremamente importante para a autonomia e também para a liberdade da negritude, sobretudo da mulher negra. Nossa, isso é sensacional. E quando você falou agora que nesses lugares que você frequentava, tinham várias pessoas, mas elas ilhadas, eu fiquei pensando que no seu livro, de novo, você fala sobre isso, sobre como a representatividade é extremamente importante, mas ainda falta a sensação de pertencimento. E eu achei isso muito interessante, porque acho que na minha cabeça, pelo menos, eu estava muito junto. Isso era muito a mesma coisa, né? Se você vê, então você se sente pertencente, mas não é por aí. Não, porque são processos, na verdade, eu acho, de acessos e possibilidades. A gente começa ocupando, e quando você ocupa, você tem ali toda uma questão que você precisa fincar um território. Você precisa ser correto, você precisa fazer, você precisa entregar. Você não questiona.
Porque você não tem nem essa abertura. Essa possibilidade. Né? E aí, depois que você ocupa, você representa. Aí, na representatividade, vira ali assim, tô falando de um processo que, gente, isso não é teórico. É uma coisa que eu realmente construí e vejo na minha cabeça que funciona desse jeito. Durante muito tempo, depois falamos sobre representatividade, né? A representatividade que importa, a representatividade que traz uma pessoa ali para ser porta-voz de dores que, assim, talvez nem sejam as dela. Mas você representa um grupo. Só que nisso falta muita coisa. Porque eu não posso representar toda uma negritude porque eu tenho uma vivência muito específica. Né? Assim como um fulano, ciclano e beltrano também não pode. Então, precisamos dessa pluralidade. Né? E quando a gente consegue ter um lugar mais plural de pessoas pretas ocupando espaços, sejam ele de liderança, seja ele num lugar social mesmo em nossas vidas, você começa a ver que são dores totalmente diferentes. Por mais que elas se encontrem, existem dores muito diferentes, vivências muito diferentes. E aí, quando você passa a pertencer a esse espaço e ter a voz ativa, tudo fica um pouco mais sereno, tudo fica um pouco mais fácil, porque você não estaria assumindo uma responsabilidade de não poder errar, né? De não poder arredar o pé, assim. Você é muito louco, porque muitas das vezes eu me vi em situações na moda ou no meu trabalho como comunicadora que, se não fosse eu, talvez não teria mais ninguém, e eu me colocava numa cobrança muito forte. E óbvio que eu tô, assim, com todo respeito a vários outros amigos e colegas de trabalho preto que trabalharam com moda e jornalismo, mas são espaços que colocam a gente de muita cobrança. Do tipo, você tem que entregar a excepcionalidade, você tem que, é você, mas vem cá, você vira a negropídia de tudo. Né? Isso é muito dolorido, isso é muito violento. Então, quando eu falo de pertencimento, né, quando eu gosto de comparar, que não é só mandar o convite pra festa. Não é só deixar a pessoa na festa ali, desamparada. É você chamar pra pista de dança. E no final de tudo, você se divertir, tomar uma boa champa e sair com um sapato na mão porque você se divertiu horrores. Eu acho que o pertencimento é esse lugar do prazer. Esse lugar da nossa humanização. Nossa, eu fiquei arrepiada.